Olá, mais uma vez, Wanderson Franco com vocês. Vamos conversar de um assunto que julgamos ser bem oportuno para o momento. Que momento é este? Estamos no Brasil, dia 19 de março de 2021. São 22 horas e 42 minutos. Momento onde a pandemia do Covid está trazendo experiências profundas e dolorosas para todos nós. E essas imagens aqui do fundo têm muita relação com o tema. Sensibilidade, o sentido da alma. Pois é, o que os evangelhos que refletem ou procuram refletir a mensagem de Jesus, como que os ensinamentos trazidos pelo Espiritismo podem nos auxiliar neste momento. Tão necessário, né? A sensibilidade. Bem, essas imagens aqui no fundo, vocês vão entender o porquê delas daqui a pouquinho. Vou fazer como de costume, partilhar umas imagens com vocês para facilitar as nossas reflexões, as nossas ponderações. Está aí o título, Um Coração, porque ele traduz, né, a questão do sentimento, da amorosidade, é o chakra do amor, este coração, o coração do Cristo, dessa mente crística que deve fazer morada em nós. Segundo as tradições orientais, é a sede da alma. A alma, o espírito, se localizaria nesta região. Sensibilidade, o sentido da alma, como eu disse, é o que dá a direção, é o nosso propósito na existência. Aqui eu trago uma referência que está em Mateus 5:18. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Para a sensibilidade, a visão é muito importante. É conseguir enxergar além da forma, enxergar o fundo. Então tem a ver com visão. Vamos aqui nessa imagem de Jesus. O que ele veio fazer há 2021 anos atrás, segundo o nosso calendário? Não é preciso, mas é a data aproximada que nós temos. Ele veio impor alguma coisa? Não. Ele veio nos ensinar. Ele, como verbo divino, feito em carne, manifestou o amor. Em todas as suas atitudes, sim. Até quando ele foi um pouco mais enérgico com os vendilhões do templo, sim. Mesmo quando chamou de hipócritas alguns, de sepulcros caiados, sim. Porque no seu coração não fazia moradia o ódio, a vingança, a mágoa, era o que era necessário naquele momento. Então ele veio nos ensinar, veio nos convidar, é sempre um convite. Se alguém diz, você tem que, se vier através de uma imposição, não foi o que o Cristo veio trazer. É um convite que está aberto a quem quiser aceitar. Ele veio nos convidar a quê, Wanderson? Veio nos convidar a ter novos comportamentos, a se relacionar melhor com a vida, com os outros seres humanos, não só, com as manifestações de vida que tem sobre a Terra, essa casa que ora nos abriga. E o Espiritismo tem muito a nos auxiliar. O que é sensibilidade? Bem, no nosso dicionário, se a gente vai buscar o que é sensibilidade, na sua mente agora, o que vem de resposta para a palavra sensibilidade? Qualidade do que é sensível, aquilo que nos afeta de alguma maneira, que nos toca, aquilo que é visto por nós. Isso toca a nossa sensibilidade. A doença hanseníase, ela tira a sensibilidade daqueles que a têm. E quando não se tem a manifestação ali da sensibilidade, pode causar um mal maior, né? Uma ferida mais profunda. Então é fundamental. Por isso que a dor tem um papel importante
na nossa trajetória espiritual, porque é ela que nos sinaliza que algo não está normal naquele ponto. E ficar insensível a alguns acontecimentos pode nos trazer alguns males a nível espiritual, algumas dores de consciência. Puxa, por que eu não enxerguei isso antes? Então vamos lá. Então, qualidade do que é sensível, né? Isso seria a sensibilidade. Afeta nossas emoções, gera sentimentos que se transformarão ou não em palavras e em ações. Seria esse conjunto de comportamentos, né? A nossa forma de pensar, de sentir, de falar e de agir. Eu entendo o comportamento como todo esse conjunto. Então, nós somos seres afetivos. Por que nós somos seres afetivos? Geralmente relacionamos essa palavra a namoro, a um gostar, né? Ou a uma simpatia. Na verdade, antes desse conceito, desse entendimento, nós somos seres afetivos porque nós somos afetados pelo nosso entorno, seja através de palavras. Então, algo nos afeta, né? Mexe com as nossas emoções, que pode ser de uma profunda indignação, quando a vida não é respeitada. Para uns, esse afeto, né, de ser afetado é quando tem maus tratos, por exemplo, com os animais, outros com a natureza, outros com outros seres humanos. Então, a sensibilidade é algo que afeta em nós. Pode ser um afeto bom, quando as nossas lágrimas descem ao ver uma atitude, um comportamento muito interessante que não tínhamos pensado naquela atitude, né, naquelas palavras. Então, somos afetados. Então, isso gera várias questões em nós. Então, sensibilidade é a capacidade de ser afetado por algo. Tudo afeta a todos? Não. Como eu disse antes, algumas questões referentes aos animais vai afetar mais aqueles que já conseguem enxergar, já têm uma sensibilidade para esses seres, do que para outros, que aqueles são os invisíveis, né, na vida humana. E o que pode gerar? Quais sentimentos que pode gerar a nossa sensibilidade? A nossa sensibilidade pode gerar em nós, né, essa sensação pode ser afetada e gerar raiva, ódio, pode. Uma agressividade, uma reação, porque eu fui afetado por algo que eu não gosto. Não, se não for uma agressão física, mas pode ser algum texto no Facebook que vai, na verdade, não vai conscientizar, não vai ensinar, vai nada mais do que ofender, agredir o outro. Pode sim. Eu posso estar mais sensível a certos assuntos e porque dói em mim eu reajo de uma forma equivocada. Então nós somos convidados a estar olhando isso, analisando o que nos afeta mais e que mexe mais. Mas pode gerar bons sentimentos? Sim, claro. Pode gerar uma piedade, a empatia, a ternura, o desejo de ser caridoso em alguma situação. Então é importante você estar sensível, porque aquilo que nos afeta, aquilo que eu sei que existe, pode me afetar e eu posso fazer algo. Enquanto for invisível para mim, enquanto eu não for afetado por alguma coisa que me toque, eu não vou conseguir ter o que possibilita, né, essa sensibilidade, a sentir a compaixão, simpatia pela humanidade, desejar ver o outro livre do sofrimento. Quando alguém está sofrendo, ou um animalzinho está sofrendo, eu estou ansioso porque a minha sensibilidade é tal que eu fui afetado e aquilo eu quero gerar um anestésico na dor daquele que está sentindo, eu quero levar a solução. E isso tem muito a ver com simpatia, com a compaixão, com a ternura, preciso ser empático. Então a sensibilidade pode nos gerar, né, tudo isso de sentimento nobre, nada diferente do que aprendemos com Jesus, com o Espiritismo. Ah, mas só com Jesus e com o Espiritismo? Não. Existem outras fontes de conhecimento, de outros ensinamentos, que nos levam a ter esses tipos de comportamentos, de emoções, de sentimentos, né? Então é isso. Ô Wanderson, mas e para aquela alma que é um pouco mais dura, mais rígida? Porque temos na vida, sabemos de pessoas que têm uma falta de sensibilidade, mas você não pode estar percebendo isso. Tem pessoas que por alguma questão têm um bloqueio, ou não querem enxergar, ou não enxergam mesmo. Aí tem aquela metáfora, né? Que nós somos uma obra-prima nas mãos de Deus. Uma metáfora, uma analogia. Uma obra-prima nas mãos de Deus. Nós somos aquela argila. E se essa argila for flexível,
for maleável, vai ser fácil o Pai do Céu moldar a obra-prima que Ele deseja moldar em nós. Mas, se eu sou aquela argila mais rígida, o que o artesão faz? O que o artista faz? Vai ter que desbastar, vai ter que bater, cortar, vai doer um pouco mais. Então, nosso rigor, a nossa dureza pode levar a isso, porque de uma forma ou de outra, com o passar do tempo, deveremos e precisaremos ter esse instrumento em nós, que é a sensibilidade. Quais são as maneiras de desenvolver sensibilidade? Bem, tem algumas. Por exemplo, às vezes você sofre na própria carne. Se é o filho do outro, se é o vizinho lá que está passando por algum problema, aquilo não me afeta tanto. Mas, se isso for comigo, ou com algum dos meus, opa, eu vou ter uma sensibilidade diferente. E a vida é esse processo. Precisamos passar pela dor para aprender? Nem sempre, não é uma regra. Tem pessoas que só de escutar falar, opa, isso tem a ver com os meus comportamentos, vou tentar mudar. Tem pessoas que nem falando, nem escutando, nem vendo alguém sentir. É quando sente na própria carne. Tem uma outra metáfora que vem lá do Oriente, que diz que tinha um cavaleiro e o seu cavalo. Tinha alguns tipos de cavalos. Tinha aqueles que só do colcheiro levantar o chicote, o cavalo já saía encaminhado. Tinha outros que o cavaleiro tinha que ameaçar bater. Aí sim o cavalo saía andando. Tinha os outros que ele batia um pouco mais forte na pele. Aí o cavalo saía andando. E tem aqueles outros que tinha que bater não uma, duas, até rasgar a própria carne. Então, é cada um que sabe o que a vida vai precisar fazer comigo para que eu me sensibilize e me coloque em movimento. E isso é um grande desafio. Quanto às imagens aqui atrás, tem algumas coisas que nos sensibilizam mais. Por exemplo, segundo o Emmanuel, ele diz que as flores, o corpo dela, vai até no perfume que ela exala. Só que nós só enxergamos até as pétalas. É algo que nos sensibiliza, tanto que damos flores, né? Algo mais sensível no reino vegetal. No reino mineral, que é um reino anterior, que alguns preferem não chamar de reino, chama de rede. A rede dos vegetais, a rede dos minerais. Então, nessa rede anterior, que é dos minerais, a questão mais sensível nessa evolução aí, se a gente pode usar esse termo, são os cristais, são aquilo que toca a nossa sensibilidade. Olha que beleza. Já nos animais e na fase humana, são as crianças, né? Esses animaizinhos que vão crescendo, tem sempre ali a fisionomia de ser sempre jovenzinhos. Isso nos afeta, nos toca. Assim também as crianças criam um tremendo afeto. A gente vê aquele ser frágil ali, essa fragilidade toca a nossa sensibilidade. Como eu disse, é regra geral? Não, não é todos. Mas nessa analogia do que nós podemos enxergar na natureza, né? Tem pessoas que são mais sensíveis e conseguem se sensibilizar com questões que estão além do nosso entendimento. Às vezes, uma forma que uma nuvem coloca no céu, ou quando vê um lírio no campo, ou quando vê esses ipês maravilhosos, né, aí na rua, ou quando vê um animal se alimentando, às vezes, aí no seu habitat. Aí. Então, tem várias formas de se sensibilizar. E tem muito a ver com arte, né? Quando a pessoa é mais sensível, ela tem esse dom artístico, né? Seja de desenhar, de pintar, de compor uma música, de fazer uma peça de teatro, de escrever uma peça de teatro, né? Um filme. E é isso, a arte tem muito a ver com a nossa, com esse algo que está para além, que está no nosso coração. Continuando aqui, no tempo que ainda temos, tem uma outra questão que eu queria trazer, enquanto ainda temos esse nosso tempinho aqui, que como que se pode desenvolver a sensibilidade? Como é que eu posso desenvolver a sensibilidade? Ela é desenvolvível? Desenvolve-se a sensibilidade? Eu consigo enxergar com o coração? Bem, para isso vai ser necessário 2 instrumentos.
que eu resumo aqui em 2 palavras, muito brevemente. Percepção e sacrifício. A palavra sacrifício não tem nada a ver com sofrimento. É o sagrado ofício, e a palavra ofício quer dizer trabalho. É o sagrado trabalho, é a nossa parte na obra da criação. É o que o Cristo veio nos ensinar. Sair de si mesmo em benefício daquele que precisa, ou que está momentaneamente numa condição de uma carência, que precisa do meu apoio, da minha orientação, da minha visão mais amorosa. E percepção. Pois é, o Espiritismo nos ajuda a nos dar o que eu chamo de senso de localização, aonde eu estou, o que tem no meu entorno, o que é a existência, o que é a vida. Então ele amplia o leque da nossa percepção, nos faz enxergar, nos faz ver. E quando eu vejo, eu posso ser mais sensível. A caridade no meio espírita é isso. Te coloca em contato com a dor que está aliviando e aos poucos você está desenvolvendo a sua sensibilidade. Quando você passa ou enxerga uma situação dessa, que a caridade te convida a passar, geralmente você está lidando com pessoas em sofrimento, no caso da caridade, embora a gente saiba que ela tem uma amplitude maior, mas geralmente a gente associa a caridade com esse trabalho àquelas pessoas que estão passando por dificuldades, seja numa visita no asilo, no hospital, seja levando uma contribuição de alimentos, uma orientação. Então, esse contato, ouvindo e vendo a dor do outro, amplia a nossa percepção, é o que o Espiritismo nos auxilia a enxergar com o coração. Então, para encerrar essa questão de sensibilidade, que tem a ver com empatia, eu deixo para vocês essa imagem que eu estou mostrando. Quem que está certo aí, quem que está errado? Se eu tiver um pouco de disposição, eu posso ampliar a minha percepção, desenvolver empatia. Eu sou o 6, por exemplo, ali. Se eu sou uma visão fechada, se eu sou rígido, 6 é 6 e pronto, acabou, eu estou com a verdade, vou perder um outro ponto de vista, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Se eu tenho um pouco de disposição, se eu estou disposto a um sagrado ofício, deixa eu tentar escutar o outro, ver através do ponto de vista do outro, e assim a gente pode ir desenvolvendo a nossa sensibilidade. Bem, para o tempo que nós temos, era esta a reflexão da sensibilidade que eu queria deixar aqui para a gente, e a gente se vê aí numa outra oportunidade. Um fraterno abraço à turma do Lar de Adélia, agradeço o convite e a oportunidade.